Está começando agora nosso segundo encontro presencial com Pedro Neves. Hoje a gente tem a aula Fotografia de Moda e Anatomia do Glamour. Vale lembrar que esse projeto ele é fomentado pelo Funcultura e, enfim, boa aula, aproveitem. Obrigado, Pedro, pela presença. Obrigado pelo convite. Oi, gente. Bom dia. Então, essa aula que eu trouxe hoje, ela é o resultado da minha pesquisa de doutorado, que eu realizei no Departamento de Comunicação, pós-graduação de Comunicação e Cultura da UFRJ, entre 2017 e 2021. Mas a gênese desse projeto, né, o que deu esse estalo, essa inquietação que me levou a desenvolver essa pesquisa, veio um pouquinho antes, por meados da década passada, 2014, 2015, essa época em que eu tinha um interesse por moda, mas acompanhava com uma certa distância, né, pela internet principalmente, e eu percebia uma certa dinâmica recorrente que acontecia naquele momento, né, que era o seguinte: uma marca ou uma revista lançava uma campanha, um ensaio, um editorial, com imagens chocantes e escandalosas, e essa campanha ou esse editorial era noticiado por um blog ou site. Esses blogs e sites que estavam surgindo nessa época, né, sites progressistas, feministas, como o Gawker, Jezebel, BuzzFeed, aqui no Brasil, Catraca Livre, Mídia Ninja, né? E isso parava nas redes sociais, né, no Twitter, no Facebook, e gerava todo aquele ciclo de controvérsia, de polêmica, de denúncias que a gente conhece bem, né? Tudo isso acontecendo nesse período, né, justamente em que parece que essas duas redes, elas estavam surgindo e se potencializando, né? Essa rede de sites e blogs, toda essa blogosfera progressista e as redes sociais transformando nessa grande força na sociedade, e criando uma nova gramática de um ativismo, né, que veio que convencionou se chamar naquele período de quarta onda do feminismo, né, que era um ressurgimento do feminismo como um movimento popular que acontecia por meio das redes e naquele momento muito focado em questões culturais e questões de representação, né? A representação da mulher na mídia, a representação da mulher no cinema, na televisão, na publicidade e também na moda. E a moda, nesse período, era realmente um prato cheio para essas discussões, para esses debates, e, enfim, para essas denúncias, né, e polêmicas, controvérsias, etc., porque era muito comum nesse período, assim, dos anos 2000 até pouco mais da metade dos anos 2010, essa estética de um certo choque, assim, de imagens escandalosas, né? Então, eu vou mostrar só algumas imagens para ilustrar um pouco o que eu quero falar aqui, do que eu estou falando aqui. São imagens que eu não escolhi aleatoriamente, assim, são imagens, todas elas têm alguns textos que você encontra até hoje, né, em jornais, em sites, etc., que denunciavam essas imagens por serem imagens violentas, né, que estavam reproduzindo violência contra a mulher, uma celebração da passividade feminina, etc., né? Então, essa primeira aqui é uma campanha da Marc Jacobs, fotografada por David Sims. É uma série de imagens e a maioria delas, todas elas têm esse tom super soturno, esse céu carregado, esses modelos com uma cara meio triste, meio depressiva, e frequentemente alguma modelo no fundo caída no chão, prostrada, como se estivesse morta, né? Dá pra ver aí, tá? Acho que a luminosidade está atrapalhando um pouquinho, mas dá pra ver, né, esse corpo aí atrás, né, na imagem. Só mais alguns outros exemplos, né? Essa aqui é um pouco anterior, na verdade, de 2007, é um editorial de Mert Markov para a revista W, intitulado Into the Woods, que é meio inspirada na história de Caixinhos Dourados. Então você tem essa modelo com roupas meio infantilizadas, interagindo com ossos de pelúcia e muitas imagens que ela está caída no chão, sobre essas folhas, como se estivesse também meio morta, desacordada.
E esse editorial da revista Interview de 2014, fotografada por Fabian Baron, com vários modelos caídas no chão, em um ambiente super sórdido, sujo, com garrafas e latas de bebida, bitucas de cigarro, como se elas estivessem em coma alcoólico, né? Não dá pra ver muito bem, mas em algumas delas, inclusive, as peças de roupa estão rasgadas, né? A meia calça está rasgada, e elas estão, enfim, a saia está levantada, né? Então, a recorrência dessas imagens, né, e a recorrência dessas denúncias também, dessas críticas, uma coisa que eu percebi era o uso desse termo glamourização, né? Essas imagens eram denunciadas por glamourizarem a violência contra a mulher, glamourizarem a passividade feminina e glamourizarem a morte, né? Era muito comum isso, mais uma vez a moda glamourizando a morte. E eu fiquei com isso martelando na minha cabeça, né? Essa conjunção, a princípio, muito esquisita entre glamour e morte, né? O que glamour e morte tem a ver? Por que é tão recorrente essa glamourização da morte? Porque, a princípio, glamour e morte parece uma combinação estranha, né? Quando a gente pensa em glamour, talvez o que vem à mente primeiro seja, na verdade, a ideia de que o glamour é uma promessa de mais vida, de uma vida melhor, uma vida mais elegante, uma vida mais luxuosa, uma vida mais feliz, uma vida melhor. O que certamente não é o que essas imagens parecem propor para a gente, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não dá para negar que duas coisas. Assim. Primeiro, que a moda é, de fato, a indústria do glamour por excelência, né? Talvez a gente associe o glamour mais com Hollywood, mas eu acho que essa associação do glamour com Hollywood, para mim, faz mais sentido pensar na chamada Era de Ouro de Hollywood, no começo do século XX, né? Dos anos 20 até os anos 50, mais ou menos, em que se firmou esse sistema de estúdios, essas grandes estrelas. Eu acho que a partir dos anos 60, essa conexão de glamour e Hollywood ela vai se quebrando e vai se transformando em outra coisa. E, enfim, também o próprio glamour hollywoodiano dos anos 30, dos anos 40, ele também é muito construído a partir de imagens estáticas, a partir da fotografia. E, enfim, tem toda uma interseção entre fotografia de moda e fotografia hollywoodiana, né? Fotografia das celebridades. Então, até o glamour hollywoodiano dessa época também tem uma conexão forte com a fotografia de moda e com a moda. Então, de certa forma, a moda permaneceu como a indústria do glamour, por excelência, a indústria que está sempre produzindo novas imagens e fabricando novas ideias do que seria o glamour. E a outra coisa que eu acho que também não dá para negar é que essas imagens, se não são talvez exatamente típicas do que seria uma imagem de moda, eu acho que ainda assim elas são muito facilmente reconhecíveis como imagens de moda, como fotografia de moda, né? Eu não sei, assim, mas eu imagino que se vocês chegassem aqui e não soubessem o tema da aula, não soubessem do que eu estou falando, apenas apresentassem essas imagens para vocês, eu acredito que possivelmente vocês rapidamente entenderiam que, ok, isso aqui é foto de moda, isso é fotografia de moda. Mas antes eu queria falar rapidamente desse editorial específico, intitulado Horror Movie, fotografado por Steve Meisel para a Vogue Italia em abril de 2014, a edição de abril de 2014. Que é um editorial que é todo inspirado na iconografia do cinema de horror. Então, tem algumas referências explícitas em algumas imagens a filmes como O Iluminado. Nessa especificamente, não dá para ver muito bem, mas tem um homem ali com um jaleco de plástico transparente, que remete a Psicopata Americano, né? O que o personagem Patrick Bateman usa nas cenas. E, enfim, as outras imagens, todas elas têm referências a essa iconografia dos slasher, ou dos filmes dos giallo, né? Esses filmes de terror italianos dos anos 70, frequentemente muito gore, assim, com muito sangue. Então o editorial é cheio de modelos caídos no chão, com sangue escorrendo, muitas facas. Não sei se dá para ver muito bem na imagem, mas tem a lâmina de uma faca ali rente ao braço, né, do modelo. O cabelo dele está todo empapado assim, de sangue, né? Esse cabelo ruivo se mistura com essa mancha de sangue, né? E, obviamente, assim, foi um dos editoriais mais controversos e mais polêmicos dessa colaboração de muitos anos entre a Vogue Italia, né, especificamente a Vogue Italia sob a direção da Franca Sozzani, que era a editora da revista nessa época,
e o fotógrafo Steven Meisel. Ao longo de uma parceria que durou muitos anos, eles fizeram vários editoriais muito polêmicos, muito controversos, frequentemente com imagens chocantes de violência e muitas vezes imagens que eram inspiradas em coisas que estavam acontecendo no noticiário, né? Então tem editoriais do Meisel para a Vogue Itália inspirados na guerra do Iraque, inspirados no boom de cirurgias plásticas, clínicas de reabilitação, e tem esse aqui também que ficou bem famoso, que é inspirado no desastre ecológico que aconteceu. Foi um vazamento de um oleoduto da British Petroleum no Golfo do México, né? E as imagens mais marcantes desse desastre ambiental eram de animais marinhos, né, pássaros e peixes encalhados na praia, cobertos de petróleo, né, daquele óleo negro e brilhoso, a praia também toda coberta desse óleo. E são imagens que eram replicadas no noticiário, na televisão, nos jornais, então virou meio que quase que assim, uma abreviatura visual, digamos assim, desse tipo de desastre ambiental, e que eles se aproveitaram dessa iconografia para fazer esse editorial com modelos, com roupas muitas vezes feitas com penas, roupas de couro preto, caídas no chão e cobertas também de óleo preto, né? Como se fossem esses animais encalhados, sufocando no petróleo. Então, enfim, quando eu digo que esse editorial foi um dos mais polêmicos dessa parceria, então significa muita coisa, porque eles já tinham todo um histórico, né, de controvérsias. E, aliás, assim, eu acho até interessante falar que eu acho que é por causa desses editoriais que a Vogue Itália ela ganhou uma reputação de ser a melhor Vogue, de ser a Vogue mais alta moda, mais high fashion de todas as Vogues, por ser a mais ousada, por ser a mais corajosa, digamos assim, né? E porque existe essa diferenciação na moda e na fotografia de moda entre o que seria um estilo mais comercial, né, que estaria mais associado à fotografia de catálogo, fotografia para lojas de departamento, fast fashion, e fotografia que seria mais editorial, que são essas fotografias para essas revistas de alta moda, né, as Vogue, Harper's Bazaar, L'Officiel, e campanhas de grandes marcas, né, da Prada, Gucci, etc. Em que as fotografias mais high fashion, elas são justamente aquelas fotografias menos compromissadas com a ideia de utilidade da roupa, né? De que a fotografia vai servir como um guia para a gente entender como a gente pode integrar essas peças, essas novas silhuetas, cores, no nosso próprio vestuário, em que situações sociais a gente pode ou não pode usar essas peças. A fotografia de moda que a gente encontra nessas revistas, muitas vezes não tem nenhum interesse nesse uso prático da vida de pessoas reais, né, de mulheres reais, que são leitoras da revista. Isso que torna elas alta moda, né? Esse descolamento do cotidiano, do prático, do útil. Mas o que é interessante nesse editorial é que, justamente por causa desse histórico de polêmicas e de controvérsias, a Vogue Itália ela já se adiantou e, junto com a revista, já lançou 2 textos já se justificando preemptivamente, né? Já prevendo que teria controvérsia. Então, na própria revista, o texto editorial foi assinado pelo diretor de núcleo de reportagens especiais da Vogue Itália, Carlo Ducci, e ele defende esse ensaio, dizendo que ele tinha o objetivo de chamar a atenção do público para o problema da violência doméstica e oferecer apoio às suas dúzias de vítimas, ele usa esse termo, dúzias de vítimas, e conclamar as leitoras a agir, condenar e apoiar mulheres em apuros. Então ele fala, né, aspas, dizer não à violência contra as mulheres nos permite ser, à nossa maneira, úteis e passar, como é nosso dever cívico, uma mensagem contra a barbárie. E na véspera do lançamento da revista, a editora Franca Sozzani também publicou um texto no seu blog profissional, o blog oficial dela, que era vinculado ao site da Vogue Itália,
reiterando essa intenção do ensaio de denunciar a violência doméstica e afirmando o direito e a importância das publicações de moda de refletirem sobre temas contemporâneos no formato mais adequado para essas revistas, que é o editorial de moda. Então ela escreve: contamos uma história importante, uma questão social atual, como sempre fazemos. É uma edição digna de nota, pois, mais uma vez, focamos em um tema social sério, decodificado de uma maneira esteticamente correta e cinematográfica. Essas aspas são ela mesma colocou no texto, né? Quando vi essa foto, me fiz pensar nisso, especialmente as fotografias dessas duas mulheres no chão, isso, com roupa rasgada, porque joga muito sobre um fantasma que é muito mental de uma mulher que está sem poder, que está inconsciente de abusar de uma mulher inconsciente. Para mim, quando vejo essas imagens, me faz muito pensar sobre isso, sobre representar a mulher com vulnerabilidade. Então, uma mulher machucada, uma mulher nua na rua, com sujeira. E para mim, isso joga muito com o desejo do homem de ter esse controle sobre o corpo da mulher. E o que me interessa é que isso são magazines, né, tornado não tanto para homem, mas também para mulher. Então, acho que também no imaginário da mulher fica muito também internalizado. Sim. Essa projeção do desejo do homem sobre seu corpo e de querer ter também ser uma mulher com esse corpo um pouco fraco, como vemos essa moda da Kate Moss, de um corpo de uma mulher drogada que é muito glamorizado, uma mulher drogada que vira fraca, que vira muito magra, e realmente para mim tem muita essa relação entre esses corpos fracos, e acho que mulher realmente durante anos internalizamos isso, que para ser desejável tínhamos que ser fracas, magras, e então para mim essa justificação contra a violência realmente não vejo. Acho que mas todas elas dispõem desse mesmo lugar, né? Muito interessante, inclusive, que tu trouxe nos dois discursos falando muito sobre a palavra agir. Para essas mulheres que estão assistindo, enfim, consumindo esse tipo de conteúdo, elas agirem contra essa situação. Só que justamente retifica e justifica a posição de uma mulher que precisa estar passiva, né? E passiva dor, passiva violência, eu acho que compactou muito com o que tu trouxe. Para além disso, é muito interessante pensar na linha temporal que estava acontecendo, como tu trouxe também, em 2010, 2014, e também como essas imagens não explodem tantos nichos, né? Assim, por exemplo, eu não consumi essas imagens em 2014, mas em 2014 eu estava consumindo sobre feminismo, então é interessante pensar como existem essas balanças também. Sim, eu acho super ambíguo, né? De um lado, a leitura revolucionária, sei lá, acho que a minha Vogue, exclusivamente no modelos negros, foi da época dela, acho que é o Trial Man, provocador, sabe? Do lado, muito impressionante de guardar isso como pauta. Por outro esbarro, fala de que ele venda, né? Eu acho que é isso, a gente tá. Você vai lendo da dor, da agressão, para ver, ainda que o editor, o cara tenha dito que como se ele estivesse agindo dentro da parcela de mundo que cabe. Então a gente tem outras maneiras de talvez abordar ou tocar essa extraordinária. Até mesmo a quantitativa das cenas, que talvez fosse mais afetiva. Acho que foi realmente uma escolha política, né? Como você vai abordar o objetivo do tema, que ele diz ser combater a violência contra a mulher. Realmente só podia ter sido um homem, assim, para não dar diferença desse jogo. Então, aí essa parte que eu fico meio assim, porque de fato, Steven Meisel é um homem, né? Ele é o fotógrafo, mas ao mesmo tempo a Franca Sozzani estava assim, colada com ele o tempo todo, sabe? Ela também justifica e ela é a pessoa que está instigando ele e que está sempre assim, dizendo, ok, vamos lá, vamos fazer isso, sabe? Como, aliás, assim, nas revistas de moda, em geral, né, a pessoa que é o editor da revista costuma ser uma mulher. Historicamente, né, as editoras mais famosas, das revistas mais famosas, foram mulheres, né? Então,
Enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso depois. Tá? Brevemente eu vou tocar um pouco nessa ideia de autoria em fotografia de moda. Mas assim, eu concordo totalmente com tudo que vocês falaram. Eu acho... E acho que você trouxe um ponto interessante também, porque eu acho que é isso também. A espectatorialidade dessas imagens, ela é predominantemente feminina. Ela é pensada para ser consumida por mulheres e, de fato, assim, a maior parte das leitoras, assinantes, obviamente, mais pessoas do que mulheres leem e compram, enfim, revistas de moda, mas ele não só a revista é pensada para uma leitora que se presume ser uma mulher, como, efetivamente, né, a maior parte dos assinantes são mulheres, né? E eu acho que tem uma coisa interessante que você falou, que como isso funciona a partir de uma perspectiva de um olhar feminino, né? Que é talvez uma internalização do que é o feminino, né? O feminino que é desejável, o feminino que está na moda, muito associado também a essa ideia de uma passividade, né? De uma disponibilidade para o olhar, enfim, para o toque, etc. Então, assim, eu acho que, de fato, assim, na melhor das hipóteses, essas justificativas são muito ingênuas, e na pior das hipóteses, ela é apenas cinismo, assim, né? Elas estão querendo dar conta já de, tipo, prever uma discussão que vai acontecer e já se justificarem de antemão, mas não tem, de fato, um interesse, né, em abordar essas questões de violência doméstica, etc. Assim, eu não quero nem entrar no fato de que, assim, as cenas são um editorial inspirado em filmes de terror, a iconografia toda do cinema de horror, e tudo bem, é lógico que o cinema de horror também, a sua maneira, pode tratar de questões sociais reais, mas, assim, já são... é filtrada por muitas camadas de referência para você conseguir, dessas imagens, né, pensar em violência doméstica num cenário corriqueiro, como a gente pensa de relacionamentos abusivos, etc. Né? Então, eu acho um tanto esquisita, assim, até que eles tenham escolhido essa via. Se for, de fato, se eles realmente queriam falar de violência doméstica, estranho escolher fazer um editorial inspirado em filmes de terror, nesse molde. E se eles só queriam fazer um editorial de filme de terror, estranho escolherem a violência doméstica como sendo o tópico que eles queriam abordar, né? Eu acho que esse tipo de imagem foi se tornando, né, à medida que a década passada foi caminhando, né, e toda essa... Enfim, em certo momento eu acho que realmente se tornou chocante de uma maneira ruim, uma maneira que não vendia mais ou que não interessava mais. Ou talvez, assim, para usar os termos da moda, ficou fora de moda, ficou cafona você representar esse tipo de cena e, inclusive, cafona ter uma edição inteira só com modelos jovens, brancas, magras, etc. Né? Eu acho que a moda, de fato, incorporou outros tipos de corpos e outros tipos de cenários, né? De fantasias, né? A partir, acho que do final dos anos 2010, começo dos anos 20, ainda que eu acho que hoje em dia talvez as coisas estejam mudando mais uma vez e o pêndulo voltando, mas aí, enfim, a gente pode falar sobre isso depois. E sim, eu acho assim que, claro, tem uma questão comercial, né? Eu acho que são imagens que chocam e saem no jornal, saem nas redes sociais. Algumas pessoas vão se horrorizar, algumas pessoas vão cancelar a assinatura da revista, outras pessoas vão dizer, nossa, interessante, né? Ou certamente vão lembrar, né, do nome da revista, vai lembrar do nome do fotógrafo. E, de toda forma, né, a alta moda não é para... Assim, pode causar uma rejeição no grande público, mas não é para o grande público necessariamente que a alta moda está se dirigindo, é para um mercado de nicho, que talvez faça sentido, né, naquele mercado. O risco, né, de colocar imagens que vão repelir um grande número de pessoas. Eu concordo plenamente com tudo isso que vocês falaram, mas eu queria talvez torcer um pouco por outro caminho, sabe? E aí eu queria voltar para as características dessa fotografia de alta moda, né? Dessa foto editorial. Enfim, porque tipo, todo esse discurso, eu acho interessante que eles tenham justificado por essa ideia, né, de que a foto ela pode conscientizar. A foto de moda ela tem a possibilidade de ser uma ferramenta de conscientização, ao ver essas imagens, a gente pode, talvez, elas referem a
situações do mundo real, questões sociais, e isso pode provocar um sentimento de querer agir, de querer transformar alguma coisa, de conscientizar, né? Assim, eu acho, para mim isso não cola de forma alguma, mas ao mesmo tempo acho curioso pensar um pouco sobre o que seria essa ideia de foto de moda e conscientização, se você quer, faz sentido pensar, né, nesses termos em foto de moda. Então, eu queria voltar um pouco para essas características, né? E aí eu queria perguntar mais uma vez para vocês, assim, quando vocês pensam, né, em fotografia de alta moda, nessas fotografias de editorial de revista, eu não sei, assim, o quão familiarizados vocês são nessas imagens, mas, assim, sabe, se vocês passearem pelo Shopping Rio Mar, por exemplo, e passaram na frente da Valentino, da Gucci, vocês normalmente tem uma foto enorme ali. Enfim, eu acho que todo mundo vê essas imagens, mesmo que você não acompanhe, né, essas imagens fazem parte do nosso cotidiano, elas estão nos outdoors, elas estão em publicidade. Então, vocês poderiam descrever as características de uma foto de moda, assim, da fotografia de moda? Que características vocês associam? Tá, acho que limpeza da imagem. Limpeza da imagem. Acho que clareza da silhueta, clareza da peça, pouca coisa. Acho que minimalismo em tese ainda funciona em alta moda. Acho que depende da marca. Não, eu acho que não todo, assim, de alta moda ainda tem uma pegada, assim. É mais marcado, as coisas são mais marcadas, sabe? Você consegue identificar muito bem silhuetas e desenho do corpo. Então, clareza, nitidez... Eu acho que clareza, eu não vou usar minimalismo, talvez clareza, limpeza e clareza. Tá. Realmente eu vejo como uma imagem mais engessada, mais pousuda, sabe? Uma coisa mais... Rígida. Tem uma coisa que você vê uma produção, você consegue analisar uma produção por trás. Quando você vê uma imagem de moda, você não vê só uma pessoa vestindo uma roupa, você vê a make, você vê o styling, você vê a direção de arte, você vê como o time de pessoas trabalhou para aquela foto chegar naquela vitrine daquela maneira, tá ligado? Não é só sobre a foto em si, é sobre a narrativa da marca. Pra mim é meio que isso, assim, você consegue destrinchar, a direção de arte fez isso, o style fez isso, o design, o diretor criativo da marca fez isso, mas no fim das contas é uma imagem que ela é produzida para causar o desejo de vender. Sim. Então você vê a produção, cara, você vê assim, dinheiro envolvido, a quantidade de pessoas que trabalharam para produzir aquela imagem. Nem sempre. É isso, assim, são muitas coisas a serem pensadas na hora de trabalhar uma foto. Às vezes não é a foto que parece mais cara, mas é uma foto que teve um desenvolvimento por trás com o time, sabe? Assim, às vezes não é a make mais... Às vezes não é o style mais absurdo do mundo, às vezes é uma coisa mais simples, até mais minimalista mesmo, mas que você consegue sentir de uma maneira mais engessada, sabe? Aquela imagem foi moldada para ser daquela maneira. Tem muita informação, mas ainda assim tem uma estética que ela gera um desejo, ela gera uma necessidade, e para além disso tudo, em conjunto, é como se ela fosse muito limpa, ela prezasse por algo que vai ser desejado, que vai ser visto, mas ainda assim, tá muito distante. Eu acho que ela não gera uma conexão de fato. Também essas fotos que tu mostrou também, né? Tipo, a gente consegue ver uma ambientação muito grande, mas que o foco ainda assim, o flash, o direcionado era o modelo. Então a gente tem o plano de fundo, tem todo esse recorte, uma estrutura grande, mas ainda assim ela preza muito quando for feita a foto pelo autocontraste, pelo flash. Acho que isso são as coisas que pelo menos me remontam. Né? Ainda que a roupa você queira comprar, porque vai ser o teu passaporte de acesso para essa atmosfera. Também não é só sobre a roupa, né? É sobre a identidade da marca. Acho que a roupa ela é desculpa, ela é o objeto a ser vendido. E também não é sobre o modelo, né? Tipo, são camadas de autoria ou de apagamento, de artificialidade que vão se sobrepondo. De forma que a imagem é isso. Acho que ela é completamente construída e completamente não alcançável. Sabe? Acho que ela é fundamental nesse estudo do desejo constante. Sim. Não se chega a isso.
Total, não, perfeito. Exatamente. Falaram tudo que eu queria que vocês falassem. Então, é isso. Tipo, eu tava pensando assim, em termos do tom afetivo da foto de moda, né? Eu listei algumas características que eu acho que apareceram nas falas de vocês. Frieza, rigidez, as modelos com essas expressões vazias de emoção, né? Esse rosto que não expressa. Isso que a pesquisadora Caroline Evans chama de visual da alienação, que é marcada essa indiferença da modelo em relação ao contexto em que ela está situada, né? Muitas vezes você vê uma modelo num contexto, enfim, de violência, inclusive, mas às vezes não é nem violência, assim, apenas uma situação completamente absurda, mas ela está completamente impassível ali. E uma incongruência também entre o ambiente e o vestuário, a pose, a atitude, né? Você às vezes tem essas situações em que a modelo está posuda, né? Fazendo uma pose completamente antinatural, um styling usando peças que não fazem sentido naquele contexto, se a gente for levar essa imagem para o nosso cotidiano, né? Então isso seria essa alienação, né? da modelo em relação ao ambiente. Um visual desengajado, gélido, criando essas imagens de perfeição congelada. Essa rigidez, esse caráter estático da fotografia de moda, né? E eu acho que esse conjunto de características, né, essa frieza e essa indiferença afetada, resulta numa dificuldade em a gente se conectar emocionalmente de uma maneira mais profunda com essas imagens, de uma maneira mais intencionalmente política, né? É por isso que eu acho que essa ideia da foto de moda como uma possível intervenção política nesse sentido, assim, no sentido mais ativista mesmo, de ser uma imagem que vai provocar uma ação, ela me parece muito improvável, porque eu acho que a moda ela é agressivamente, contundentemente frívola. A fotografia de moda é frívola. E eu estou falando frívola aqui não de uma maneira pejorativa, não como uma característica negativa, não é um julgamento ético ou moral sobre a fotografia de moda. Eu estou falando frívolo no sentido de uma descrição estética mesmo, né? A frivolidade como uma estética, enfim, a princípio moralmente e eticamente neutra, assim, é uma característica, né? Eu vou falar um pouco do que eu quero dizer com frivolidade aqui, né? Eu não sei se vocês conhecem André Antônio, ele é professor do Departamento de Artes Visuais da UFPE, ele é cineasta também, pesquisador, e ele escreveu a tese dele de doutorado, intitulada Constelações da Frivolidade no Cinema Brasileiro Contemporâneo, no qual ele analisa uma série de filmes brasileiros contemporâneos utilizando esse termo frivolidade, né, como uma ferramenta analítica. Então ele conceitua o frívolo, né, a frivolidade como uma estética, a partir de uma série de características. Ele diz que a frivolidade é um misto de inconsequência lúdica e hedonismo oco. Uma estética da frivolidade é caracterizada por uma valorização do prazer e de uma beleza artificial e cosmética como um elemento não secundário ou a serviço de outro fim, mas estruturante e inescapável. É caracterizado por uma frieza que coloca em segundo plano a preocupação humanista com os sentimentos e os valores morais, privilegiando a despersonalização e a forma, e por uma temporalidade que não é voltada para um futuro utópico e redentor, mas uma temporalidade circular, repetitiva e infernal, semelhante a que governa a lógica da mercadoria em que estamos imersos no capitalismo de consumo. E eu acho que todas essas características a gente pode pensar a fotografia de moda a partir delas, né? A fotografia de moda como essa imagem de uma beleza que é artificial, que é cosmética, que é superficial, que é construída, né, e que não tem nenhuma vergonha de ser construída, né? Ela não está fingindo que ela não é construída, que ela não é uma construção, que ela não é uma construção. Ela promove um engajamento que é pela via desse prazer estético, mas emocionalmente distante, né? Ela não quer que a gente se envolva na narrativa, ela não quer que a gente
acesse essa narrativa pelo meio de sentimentos, né, morais, ou por um humanismo, né, pela via do sentimental, e sim pela forma, né, um apego à superfície e à forma da imagem, uma despersonalização das figuras que habitam, né, não são personagens, né, exatamente, elas são corpos. E essa temporalidade, enfim, não é uma obra que está tentando fazer uma intervenção no presente para efetuar um futuro utópico, redentor, etc., mas na verdade está presa naquele presente eterno, né? Um presente eterno da mercadoria, por assim dizer. Enfim, outro texto, né, que me ajudou a pensar as fotografias de moda é um ensaio de Susan Sontag chamado A Imaginação Pornográfica. É um ensaio em que a Susan Sontag ela defende a literatura pornográfica por causa das suas características estéticas singulares. Ela fala que a pornografia ela permite um tipo de escrita que você não encontra em outros gêneros literários. Então, ela fala que cada obra pornográfica constrói um universo total de coerência estética absoluta e que ela faz isso estilizando e achatando o mundo interno à obra, aplainando toda a complexidade e a heterogeneidade do mundo real e transformando, enfim, naquele universo de coerência estética absoluta da obra, né? Ela fala que a pornografia tem o poder de ingerir e metamorfosear e traduzir todas as preocupações que lhes são inseridas, convertendo tudo à única moeda em que nele se pode negociar, o imperativo erótico, né? Então, a pornografia ela pode, e ela frequentemente faz, né, alusões a situações reais, a questões sociais, a situações de noticiário, a situações cotidianas, mas no momento em que elas são inseridas nesse universo total, esse universo de coerência estética absoluta da obra pornográfica, ele se transforma em outra coisa. Ela transforma tudo em fantasia erótica. O que eu acho que é exatamente o que a foto de moda faz também, quando ela pega, por exemplo, essas imagens que a gente viu, né, como, enfim, desastres ambientais, a guerra no Iraque, reabilitação, cirurgia plástica, etc. A foto de moda consegue incorporar tudo isso, mas ela traduz tudo em sua própria fantasia erótica, nesse mundo de coerência estética absoluta, um mundo fechado com suas próprias regras. É uma fantasia erótica, né, sem compromisso com realismo, nem com moralidade, né? Um mundo com suas próprias regras, sua própria lei, que é essa lei do desejo. Mas um desejo que, obviamente, é muito diferente do desejo da pornografia, né? Porque a função da fotografia de moda não é excitar sexualmente, mas produzir desejo de consumo, né? Eu acho que é uma fotografia que é bastante erótica, no sentido de que ela solicita, né, enfim, ela tem um erotismo que está nessas imagens, mas um erotismo que se espraia do corpo para a superfície da imagem, para a imagem como todo e, idealmente, para as mercadorias, né? Canaliza esse erotismo para as mercadorias e transforma esse desejo em desejo de consumo. O erotismo é sublimado em estética, em forma, e a narrativa sexual congelada em tableau. Tem essa outra pesquisadora chamada Rhonda Gerlich, que ela fala, né, que fotografias de moda são sedutoras de uma maneira anônima, sugestivas de sexo, mas desprovidas de sensualidade ou emoção pessoal. Porque elas impõem uma estética da distância, da impessoalidade, que seria o oposto, né, de uma penetração na intimidade. É um erotismo que é frio, feito para o olho e não para o tato. E que é fetichista nesse sentido de que se espraia, né, do corpo para o mundo inorgânico, para os objetos, para a cena, para a própria superfície lisa da imagem. E esse mundo, né, raso e achatado e aplainado das complexidades, de densidade histórica, de relações complexas, né, da fotografia de moda, ele é povoado por figuras que são igualmente rasas e achatadas,
que eu, inclusive, hesito em chamar de personagens, né? A fotografia de moda, eu acho que ela não é habitada por personagens, porque personagem, né, a palavra personagem, ela sugere um grau de complexidade, de densidade psicológica ou de um arco narrativo, né, um desenvolvimento no tempo que a fotografia de moda não produz, né? Não fornece. No máximo, a modelo ela encarna um tipo, né? O tipo sendo a mulher rica, a diva, a dona de casa, o animal, a alienígena, né? É um grau mínimo de caracterização, mas totalmente bidimensional, estático, todo construído a partir de clichês, mas que não se desenvolvem narrativamente, né? No mais das vezes, a modelo é um corpo, né? Essa é só outra imagem que eu trouxe que também causou uma certa polêmica, que foi depois do... Essa é de Annie Leibovitz, né? Não foi do Maisel, mas foi depois do que o furacão Sandy passou por Nova York e destruiu, enfim, boa parte assim, de alguns bairros da cidade. A Vogue fez esse ensaio com a guarda costeira, com bombeiros, etc. Então, colocando as modelos com vestidos de grife, todos obviamente creditados, né? Os designers creditados. E, enfim, causou uma certa controvérsia, foi considerado de mau gosto. Enfim, é assim que essas questões do mundo real penetram na revista de moda, né? Através dessa superficialidade fria, alienada, distante, né? Então, o corpo da modelo, ele é isso, é um corpo. Ele é um corpo polido, maquiado, penteado, vestido, posado, de expressão neutra. Ele é um objeto luxuoso entre outros objetos luxuosos. O trabalho da modelo é dar vida às mercadorias, né, que ela exibe no seu próprio corpo, mas essa relação da modelo com a mercadoria é uma via de mão dupla. A modelo dá vida à mercadoria e a mercadoria transforma o modelo também em um objeto, né, um objeto inanimado. Enfim, objetificação, literalmente, assim, figurativamente e literalmente. Eu acho essa imagem muito boa, assim, porque eu acho que ela meio que introduz o espectador na cena, de certa forma, né? A Gisele Bündchen está aí com esse maiô meio de corista, né? Meio de sei lá, showgirl de Las Vegas, dentro de o que parece ser uma vitrine de loja, né? Uma caixa de acrílico, totalmente posada, indiferente, esse rosto sem expressão, esse corpo rígido. E do outro lado do vidro, né, do outro lado da vitrine, você tem essas três personagens que estão olhando com essa expressão meio inescrutável. Você não sabe, tipo assim, uma curiosidade, interesse, desejo, indiferença, desprezo. E, de certa forma, a gente do outro lado da imagem está sendo espelhado por essas três figuras, né? Todo mundo olhando para essa modelo na vitrine, mas com esse anteparo, né, com essa película que nos impede de adentrar na imagem, de tocar na imagem. E aí que a gente começa a entender, nessa operação que a fotografia de moda faz, né, nessa transformação da modelo em objeto inanimado, em mercadoria, a gente começa a entender também esse fascínio da moda com o cadáver. Só mais algumas imagens de, assim, tem essa imagem aqui bordando, uma modelo dentro de uma caixa, né, como se fosse uma boneca. E esse outro ensaio do Tim Walker, das modelos como se fossem mercadorias ou um delivery assim, da Amazon chegando, né, empacotado. Esse fascínio da moda com cadáver, então, ele pode ser entendido também como reflexo dessa obsessão mais geral da moda com a ideia de transformação do corpo em um objeto inerte, uma obsessão que se manifesta em outros tropos comuns na fotografia de moda, né? A modelo como estátua, como boneca, como manequim, como robô, como ciborgue, a modelo doente, prostrada, drogada, né, como Kate Moss, catatônica, quebrada, violada, esgotada. E aí a gente volta mais uma vez para aquela ideia de glamourização, né, do glamour. Porque as características típicas da fotografia de moda, né, o seu tom afetivo, o que talvez seja propriamente glamouroso na fotografia de moda, né,
a frieza, a rigidez, essas expressões vazias de emoção, a alienação, elas são características que a gente também pode atribuir ao cadáver, né? São características mortíferas. E, de fato, assim, como é estranho, né, que justamente nesse gênero de fotografia que é explicitamente comercial, cuja função é justamente produzir desejo consumidor através, supostamente, né, de promessas de uma vida melhor vinculadas à compra das mercadorias, a gente encontra imagens que não são imagens de afirmação da vida, mas imagens de morte. Como é que a gente entende esse paradoxo, né? Como é que a gente entende esse paradoxo que a promessa do consumo que a moda propõe não é uma promessa de vida, mas uma promessa de morte? Então, eu acho que a gente precisa, talvez, interrogar as imagens de moda a partir de outros critérios. Critérios que não são aqueles que são os critérios da Franca Suzane, do Carlo Ducci, essa ideia de que a fotografia de moda ela conscientiza, que ela traz um problema social real e nos conclama a ação, né? Talvez os critérios que a gente precisa empregar são outros. Critérios que são postos pelas próprias imagens. Porque se as fotos de moda, a sua maneira estranha e paradoxal, elas produzem desejo, a gente precisa entender que desejos são esses, mas sem tomar de antemão como dado, né, as respostas mais óbvias, que seriam desejos de felicidade, de realização, de sucesso, de amor. Talvez as fotos de moda, elas nos revelem desejos de outra ordem, desejos mais improváveis, desejos talvez inconfessáveis, que vão de encontro à ideia de uma vida boa, né, e que privilegiam, ao contrário, uma condição sublime que é mais próxima da morte. Então, o que eu proponho é que a gente tente olhar para as imagens de moda nos seus próprios termos, né? Aceitando e seguindo a pista da sua superficialidade, da sua frivolidade. E assim, eu não estou dizendo com isso que a gente vai negar ou que a gente vai deixar de perceber essas imagens como expressões, sim, de uma cultura patriarcal, misógina, racista, gordofóbica, etarista, etc., né? Porque elas são também expressões dessa cultura. Nem vamos deixar de perceber o quão nocivos os padrões de beleza construídos pela indústria da moda são. Mas o que eu estou dizendo também é que a gente não vai defender a fotografia de moda nos termos, né, da Vogue Italia, né, usando esse vocabulário de responsabilidade social, conscientização. Não é sobre isso também. Enfim, porque eu, de fato, assim, realmente não acredito que essas imagens fazem isso, né? Não acredito que essa é a via apropriada para a gente pensar essas imagens. Enfim, realmente é uma proposição de que a gente siga a pista da estética e aceite esse desafio da superficialidade, da frivolidade da fotografia de moda, de não tomar também essas cenas de violência, passividade e morte como expressões de desejos literais, mas questionar que outros significados simbólicos e que fantasias essas imagens dão forma, né? Que outras fantasias essas imagens estão encenando por meio da sua própria frieza, da sua própria superficialidade, do seu glamour. E o que vai guiar essa leitura é o corpo, como o corpo é encenado nessas fotos, né? O corpo como esse objeto inanimado, esvaziado, fragmentado, despersonalizado, morto. Na minha pesquisa, né, eu acabei voltando para o começo da história da fotografia de moda e eu classifiquei, eu cheguei a 4 categorias, né, de classificação dessas imagens, né, certas representações do corpo na fotografia de moda, categorias que são aparentadas, mas cada uma delas coloca em evidência de maneira mais clara um certo conjunto de características e de fantasias associadas, que é a estátua, o manequim, o cadáver e o ciborgue. Aqui só, enfim, algumas imagens ilustrativas, né, de que tipo de imagem a gente pode pensar enquadrando nessas categorias. Mas eu, na verdade, associei cada uma dessas categorias por uma questão de poder transformar isso num escopo possível, né, de discussão, com alguns fotógrafos específicos trabalhando em épocas específicas, né.
Mas essas imagens é só para deixar claro que essas categorias elas não estão presas numa época específica, nem no trabalho de alguns fotógrafos específicos, mas elas podem ser encontradas na fotografia de moda ao longo da sua história. Então, antes de entrar nas 4 categorias, né, que eu falei, eu quero voltar um pouquinho para os primórdios, só para a gente tentar entender um pouco de onde vem esse visual padrão da fotografia de moda, né, e dessas maneiras de representar o corpo. Voltar para o começo mesmo. Antes da fotografia de moda, né, quando já existiam revistas e publicações de moda, desde o século XVII, na verdade, já existiam publicações com ilustrações de moda, gravuras, né, que eu acho que formam assim, uma pré-história da fotografia, que a gente vê ecos dessa pré-história na história da fotografia de moda. Né, as maneiras de representar o corpo, muitas vezes deformado pela moda. Existe uma estilização na ilustração de moda e na gravura de moda que serve para conformar o corpo à silhueta desejável segundo a moda daquele período, né? Então a gente vai ver esses corpos que são esticados, alongados, com braços longos demais ou braços curtos demais, ombros enormes, pescoços impossíveis, né? Silhuetas absurdas que exageram, né, para entender e que ajudam a gente a entender, e certamente ajudavam os leitores e leitoras daquele período a entenderem qual a silhueta a qual se deveria almejar, né? Que corpo a moda deveria produzir a partir das peças de roupa, né? Então você já tem esse corpo como uma matéria plástica deformável e modificável, né? Para além dos limites da naturalidade. E o rosto nessas gravuras de moda, né, são rostos genéricos também, são rostos sem características particulares, sem nenhuma singularidade, né? São rostos que apenas encarnam um padrão de beleza da época, né? Sem desvios. Inclusive, quando a gente tem imagens em que aparece mais de uma figura, frequentemente o rosto, aqui não dá para ver tão bem, mas o rosto das duas figuras são idênticos, é como se elas fossem clones, né? Uma da outra. Então tem essa certa desindividualização que a gente encontra como uma marca da ilustração de moda. A fotografia ela começa a aparecer amplamente a partir dos anos 1890 e nesse primeiro momento a fotografia ela era muito mais usada como uma ferramenta que ajudava ao ilustrador, né? Então a modelo era fotografada ou num estúdio ou às vezes na própria maison, né? no próprio estúdio do criador de moda. E aí essa fotografia serviria de base para uma ilustração que vai limpar o fundo, né? Deixar o fundo, esse vazio branco ou abstrato, né? Que elas estão flutuando. Então, desancorar a modelo de uma realidade física, né? A fotografia perde essa característica de ser um recorte de um espaço específico, num instante específico. E os detalhes são realçados, às vezes introduzidas cores. E o que acontecia com alguma frequência era que o rosto da modelo era tão retocado que ela perdia completamente as suas características específicas da modelo e virava esse rosto genérico, né, da ilustração. E também era comum casos de que a fotografia era uma espécie de colagem, na verdade, em que você tinha... A modelo era fotografada com uma peça e aí era retirado a cabeça inteira da modelo e a cabeça era substituída por uma ilustração ou por a fotografia de uma outra modelo. Então o corpo também aparece como esse compósito desmontável, né, que dá para você tirar uma parte e colocar a outra parte. Enfim, não tem esse respeito pela integridade da unidade corpórea.
E certamente nenhum respeito pela ideia da fotografia como documento, como evidência, né? Como essa vinculação da fotografia com o real, né? Todas essas ideias da fotografia, né? Que inclusive algumas que Mitzi trouxe na aula passada, né? O Isso Foi, de Barthes, né? E todas essas convenções de maneiras de pensar a fotografia e credos e imperativos estéticos, éticos, morais que a fotografia vai desenvolver, principalmente no século XX, né? Com a fotografia moderna, esse credo da straight photography, né? Da fotografia direta, do fotojornalismo, de outros gêneros, são realmente um ethos que nunca foi o ethos da fotografia de moda, né? A fotografia de moda sempre foi explicitamente falsa, né? Idealizada, enganosa, mentirosa, por assim dizer, e é isso que a gente espera da fotografia de moda. Agora, o que a gente entende como fotografia de moda moderna, ela realmente começa com esse ensaio de Edward Steichen, publicado em 1911 nessa revista Arte et Décoration, com uma série de vestidos do estilista Paul Poiret. E é interessante porque esse editorial ele mistura ilustrações super estilizadas, que era o padrão desse momento, né, das primeiras décadas do século XX, com essas imagens que são também estilizadas, são imagens obviamente construídas e que criam uma atmosfera, né? O detalhe da roupa, né? A mostrar a roupa se torna menos importante do que a criação de uma atmosfera, de um mundo. Só para mostrar mais algumas imagens desse editorial, né? Essas imagens em preto e branco nesse estilo pictorialista, esse estilo que predominou na fotografia de arte no final do século XIX e começo do século XX, né? Dessas imagens meio esfumaçadas, dessa atmosfera meio fora do tempo, né? Que a gente não sabe exatamente se é o presente, se é o passado. Também, enfim, sempre tem um certo vínculo também com as modas da época, né? Essa moda do Paul Poiret, essa moda do comecinho dos anos 10, ela bebe muito da moda do começo do século XIX, e que, por sua vez, bebe muito do neoclássico, né? Então, meio que essa temporalidade meio vaga e meio confusa da fotografia de moda, né? Que esses modelos parecem habitar um universo próprio, sem uma vinculação clara à realidade, ao cotidiano do período. Enfim, só mais algumas imagens. Acho que essas em preto e branco, assim, mais escuras, ficam um pouco mais difíceis de ver os detalhes, né? Mas eu vou colocar depois no Classroom e vocês podem ver as imagens com mais detalhes. Enfim, e é daí um pouco que vão se criando esse visual padrão da fotografia de moda, né? Essa série de convenções, de uma certa gramática, e que é construída coletivamente, né? Então eu acho que a gente pode pensar a fotografia de moda um pouco como um filme de ficção, né? Como uma produção, que por mais que ela seja assinada por um fotógrafo, né? Tá aí o nome de Edward Steichen, ok, mas ela é uma produção coletiva, né? Resultado de um trabalho coletivo de iluminadores, de diretores de arte, de stylists, maquiadores, cabeleireiros, e o fruto de uma negociação complexa entre o fotógrafo e a marca para quem ele está criando, ou a revista, né, os editores da revista, e aí os anunciantes da revista também. Enfim, então tem essa autoria, que por mais que tenha um nome assinando ali o clique, né, e a gente muitas vezes encontra, de fato, assim, recorrências na obra de um fotógrafo. Os fotógrafos têm certas estéticas, certos estilos que são facilmente reconhecíveis, mas sempre são fruto dessa negociação complexa, né, e desse campo que vai definir os parâmetros de produção, de circulação e de recepção também, né? Acho que também é importante pensar a fotografia de moda, que ela não é uma fotografia feita para museu, para emoldurada na parede no museu, não é uma fotografia feita, enfim, para estar num álbum de família, obviamente, né? É uma fotografia feita para circular
na revista, no jornal, enfim, no meio de circulação massiva, né? Que eu acho que isso também vai... enfim, essa forma de circulação também vai moldar as expectativas e as formas de produção dessa imagem. E as características estéticas dessas imagens. Mas, bom, ok, foi só esse passeio rápido, assim, por esse momento. E agora a gente vai entrar na primeira categoria, que é a estátua. E eu vou focar em 2 fotógrafos que atuaram principalmente nos anos 30. Na verdade, o George Hoyningen Höhne, eu nunca aprendi a pronunciar o nome dele, é um nome muito difícil. Foi ativo principalmente no final dos anos 20, ao longo dos anos 30. E Horst P. Horst começa a atuar nos anos 30, mas ele tem uma carreira bem mais longa, assim, né? Mas eu vou focar nesse período, principalmente dos anos 30. Então, os dois, principalmente o Höhne, mas os dois tinham essa obsessão pela Grécia Antiga, e eles incorporavam vários elementos da estátua grega, né, da estatuária grega, nas suas imagens, como colunas, urnas, fragmentos de estátuas, pedestais. E as fotografias eram sempre feitas em estúdio, então as modelos estavam sempre nesse ambiente meio fora do tempo, um ambiente que não é um espaço doméstico, você não consegue identificar exatamente o que é isso, né? É como se elas estivessem num Olimpo idealizado, fora do tempo e fora do cotidiano. E, enfim, a moda do período eu acho que também ajuda a criar essa imagem dessas deusas, né? Porque, enfim, são esses vestidos longos e drapeados e esse cabelo curto, ou então cabelo preso, ondulado, né? Que dá essa aparência de estátua grega para as modelos, né? Então, acho que tem essa, principalmente na obra do Höhne, tem essa impressão de uma serenidade atemporal, né? Fora do tempo, distante das preocupações cotidianas, que curiosamente ela é lograda empregando um estilo moderno de fotografia de moda, um estilo que não é aquele estilo pictorialista de imagens esfumaçadas, mas muito mais próximo daquela ideia da fotografia nítida, clara, limpa, né? E com essa rigidez que a gente associa à fotografia de moda, essa certa frieza, né? Da fotografia de moda, que ela é introduzida pelo Edward Steichen, né? Que a partir dos anos 20, quando ele começa a trabalhar para a Vogue, ele abandona aquele estilo pictorialista e ele desenvolve esse estilo moderno de fotografia que é caracterizado por um certo achatamento, uma certa bidimensionalidade, né, do plano pictórico, que se torna uma superfície modulada de preto e branco, né, com um jogo de luz e sombra. E as modelos, elas se tornam elementos gráficos numa composição meio geométrica, né? Essa ideia da modelo menos como uma pessoa, menos de como, enfim, não é uma ideia de um retrato, mas a ideia de como esse corpo, com essa roupa, através da pose, através da iluminação, ela vai compor um plano pictórico geometrizado, né? E, enfim, é uma fotografia de moda que era vinculada a certos ideais modernistas. E o que é curioso é que o Höhne e depois o Horst, né, eles vão adotar esse estilo fotográfico, mas não para conotar modernidade, vanguarda, mas para conotar essa atemporalidade, essa vinculação do moderno com o antigo, né, com o clássico, criando essa ideia de uma suspensão do tempo, né? Não é o passado, não é o presente, mas não é o futuro, mas um presente eterno, um presente congelado. Então, enfim, claro que tem toda uma associação que a gente pode fazer entre esse modernismo limpo e racional com uma certa ideia de Grécia antiga, né, como sendo o berço da civilização ocidental, como sendo essa ideia
essa estética de uma limpeza, racionalidade que é frequentemente associado à Grécia Antiga, que obviamente é uma ficção ideológica, né? Ela é uma... enfim, não condiz com a realidade da antiguidade, né, da Grécia, que obviamente era um lugar real, com todas as suas complexidades, com a sua multiplicidade cultural. E, inclusive, toda essa ideia do mármore branco, né, a gente sabe que é uma ficção também, né? Os templos e estátuas gregas eram pintados em muitas cores, mas existe uma construção, que é uma construção ideológica, né, que vem desde do Renascimento, no século XVIII, etc., do neoclassicismo, né, de pensar a Grécia dessa maneira idealizada a partir de um olhar moderno ocidental, né? E que eu acho que essas imagens bebem muito desse imaginário da Grécia como esse mundo de serenidade, de calma e dessa frieza desse mármore branco. Além disso, quando a gente pensa nas estátuas gregas, né, as estátuas gregas elas são aproximações de um ideal canônico de beleza, né? As estátuas das deusas, das ninfas, elas não são retratos, mas elas são, enfim, o rosto dessas estátuas frequentemente é idêntico, eles têm corpos muito parecidos, o cabelo muito parecido, né? A gente só reconhece que uma deusa é Atena e outra deusa é Afrodite por causa dos acessórios na imagem, né? Porque o corpo, o rosto é sempre idêntico, né? É sempre uma aproximação de um ideal canônico de beleza que é impessoal. E que eu acho que essas imagens, elas também replicam um pouco essa ideia, né, de despersonalização, de desindividuação, na verdade, da figura da modelo. Então, a gente vê frequentemente, na obra de Höhne principalmente, né, e na de Rossi também, modelos são fotografadas de costas, ou então com sombras no rosto, né, você não vê o rosto porque o rosto está coberto de sombras, ou então de perfil, de tal maneira que você não consegue identificar as características singulares do rosto da modelo, de forma que elas se tornam realmente modelos no sentido de ideais, né? Modelos não como pessoas humanas singulares, mas como um ideal de beleza do qual cada ser humano só pode ser uma aproximação, nunca pode encarnar completamente, né? Que obviamente as modelos em si, né, a Lud, a Madame Vernon, a Sonia Comer, né, essas modelos que estão nessas imagens, elas são pessoas reais, elas são pessoas com suas singularidades e idiosincrasias, mas através da fotografia elas são transformadas nesses ideais de beleza desindividualizados, né? Deixando visível apenas o corpo, esse corpo magro, mais atlético, esguio e, obviamente, branco, né? Com essa brancura do mármore. Então, são imagens que, obviamente, dão forma a ideais de raça e de classe. E na minha tese, enfim, eu tirei isso da apreciação, mas na minha tese eu tenho faço toda uma digressão em relação à arte do período, né? Uma ideia do retorno à ordem depois da vanguarda, e faço uma comparação também com arte nazi-fascista, mas enfim, não vou entrar nisso aqui. Mas o que eu acho que talvez seja interessante para a gente, né, pensar é como essas imagens elas parecem querer driblar a efemeridade da própria moda. Elas querem conquistar a imortalidade nessa fusão de moderno com antigo, nesse presente eterno, né, e petrificado, e prometendo uma imortalidade que acaba sendo uma espécie de morte em vida, né? Uma transcendência das preocupações cotidianas, corriqueiras, e das preocupações também com os efeitos do tempo, né, com os efeitos do envelhecimento, da obsolescência, da decadência, da morte, da doença. E também dos sentimentos, né? Elas são mais que humanas porque elas parecem viver num mundo em que elas não são afetadas por sentimento algum, né? Nem por medo, nem por ansiedades, enfim, mas também não por amor, elas estão isoladas nesse Olimpo, sem se conectar com ninguém, né? E vivem uma espécie de autossuficiência.
o que essas imagens talvez prometem, o que seduz no glamour dessas imagens, o que elas nos prometem, né, é essa transcendência das limitações do corpo e de todo o espectro de sensações que nos tornam humanos, né? Ser como uma estátua, né? Frio, autossuficiente, estático, incapaz de sentir. E que, curiosamente, né, aparecem justamente na fotografia de moda, que a moda é movida justamente por essa angústia, né? Essa angústia de sair de moda, essa angústia de ficar démodé, né? E essa necessidade constante de a gente estar ciente e perseguindo a novidade, o novo, né? E nessa busca da autotransformação, do aperfeiçoamento de si. E essas imagens parecem que, por meio da própria moda, elas estão oferecendo uma visão de moda que seria justamente um antídoto contra essa ansiedade da própria moda, né? Dessa ansiedade da mudança e do autoaperfeiçoamento constante, de um descanso dessa exigência de correr atrás da beleza, de correr atrás do sucesso, através de imagens de uma improdutividade, de uma preguiça, talvez, olímpica. Mas as estátuas, elas não são apenas, né, essas figuras, a estátua grega, quando a gente pensa na ideia de estátua grega, elas não são apenas esses corpos íntegros, perfeitos, intocáveis no altar, né, essa fantasia de intocabilidade e invulnerabilidade. A estátua também é fragmento, é ruína. Então, Horst, que tem um estilo, acho, um pouco mais barroco, um pouco mais brincalhão, talvez, do que Werner, né? Às vezes ele se desvia dessa serenidade tranquila e olímpica para pensar a estátua como um fragmento de estátua, né? Então ele apresenta, às vezes, essas imagens do corpo como uma coleção de fragmentos. Então, essas imagens eu acho elas bem interessantes porque, primeiro, tem uma mistura da pedra com o orgânico, né? Com o pé da modelo, o pé da estátua, a mão da estátua, a mão do modelo. Então tem essa confusão entre orgânico e inorgânico, vivo e morto, e essa ideia de fragmentos autônomos de corpo, né? Pedaços de corpo que não estão acoplados a um resto de um corpo, e combinados, né? Você não sabe, tipo, são 4 pés, são 5 mãos, de onde vêm essas mãos, existe um corpo, quantos corpos, né, estão por trás dessas, ou nenhum, talvez, né? São fragmentos autônomos. Então, nesse sentido, as fotos de Horst, elas já fazem essa transição para esse outro modo de pensar o corpo na fotografia de moda, que é o manequim. Que sugere outras configurações corpóreas, né, que não o da escultura íntegra e perfeita. Essa ideia do corpo em pedaços. O corpo desmontável, né? Então, eu comecei com essas imagens de Man Ray, que são imagens que não são propriamente imagens de moda, porque são imagens da produção independente de Man Ray, né? Man Ray é esse fotógrafo americano que vivia na França e que está associado ao dadaísmo e ao surrealismo, e que na obra dele frequentemente aparecia manequins, né? Ele fotografava manequins como se fossem seres humanos e fotografava esses híbridos também de humanos com pedaços de corpos artificiais, sugerindo essa ideia de um corpo híbrido composto, né? E desmontável. Então, o manequim, ela é uma espécie de estátua, mas sem a dignidade da peça de museu, né? Sem a dignidade do objeto de culto. Como se fosse uma estátua rebaixada, comercializada, né? Que troca o altar ou o pedestal de museu pela vitrine de loja. É uma versão comercializada, né? Mais vulgar, digamos assim, da estátua, e, portanto, mais tocável, manipulável, quebrável, desmontável. Então, esse fascínio de Man Ray com o manequim
vai ser levado por ele para a sua obra com moda, né? Porque Man Ray ele também trabalhou muito com fotografia de moda, tanto para marcas, né? Tem essa imagem de uma máscara de eletroterapia da Elizabeth Arden. A Elizabeth Arden era uma esteticista que tinha uma clínica de beleza, que teve vários tratamentos estéticos inovadores. Então isso é uma máscara, eu não sei exatamente como funciona, é um negócio absolutamente aterrorizante, né? Mas eu acho que é uma coisa que você bota no rosto, ele deve dar tipo microchoques e não sei, deve melhorar o tônus muscular, eu não sei exatamente qual o funcionamento disso, mas era um tratamento de beleza, né? Que faz ser desejável, né? Tem uma coisa meio, sei lá, parece um ídolo, assim, né? Várias essas mãos adorando e tocando esse rosto, não sei, lembra um pouco Metrópolis, né? A robô de Metrópolis, a Maria. E esse retrato de Elsa Schiaparelli, que é a estilista Elsa Schiaparelli, que como se fosse a cabeça dela acoplada com esse torso quebrado de estátua grega, mas com aparência meio de gesso mais do que de mármore, né? E essa peruca de Antoine de Paris, que era um peruqueiro da época que fazia essas perucas super artificiais, em tons meio metálicos, que era adorado pelos surrealistas, esse Antoine de Paris. Enfim, mas eu acho que todas essas imagens, elas trazem essa ideia de manequim como esse híbrido, né, esse corpo compósito, né, que mistura orgânico com inorgânico, vivo com morto, animado com inanimado, que é uma característica da estética surrealista, né? O manequim é algo recorrente, né? A figura do manequim no surrealismo, né? Na obra de vários pintores, fotógrafos, poetas também, né? No Manifesto Surrealista, André Breton, ele fala do manequim como exemplo do maravilhoso, né? Ele vai fazer toda uma definição da estética do surrealismo a partir dessa ideia de maravilhoso, e ele lista o manequim como sendo um exemplo do maravilhoso. E eu acho que essas fotografias, elas também elas remetem também a essa ideia, né, esse conceito do surrealismo de beleza convulsiva. Que essa ideia de que a beleza, né, para o surrealismo não é uma coisa estática e fixa, mas a beleza está na convulsão, quer dizer, na oscilação entre estados percebidos como opostos, né, entre estático e em movimento, animado e inanimado, vivo e morto, né? Então, a beleza convulsiva do surrealismo, ela é uma beleza que choca justamente por ser uma conjugação de duas coisas que não deveriam estar juntas. Atraente e repulsivo ao mesmo tempo. E eu acho que também isso tem tudo a ver com moda, na verdade, né? Porque a moda também é sempre esse jogo entre o que é elegante e o que é o bizarro, entre o que é bonito e o que é feio, né? Essa ideia do que o que é feio hoje vai se tornar moda de amanhã e o que é bonito hoje vai se tornar cafona e feio daqui a pouco, sabe? Tipo, o choque de moda, né, tá sempre nessa surpresa, nessa beleza surpreendente que a gente encontra na feiura. Tem uma frase de Jean Baudrillard, esse filósofo francês, né, que diz: imagine um objeto belo energizado por todas as forças da feiura. Isso é a moda. Que eu acho que é uma formulação tanto surrealista também, né? Então a gente vê essa confusão, né, do animado para o inanimado, essa ideia de beleza convulsiva, ela se repetindo na obra de Man Ray para Harper's Bazaar também. Ele foi fotógrafo da Harper's Bazaar na década de 30 até os anos 40. Então ele fotografava frequentemente, né, manequins como modelos, né? Essa foto que era, enfim, um editorial sobre joias. Só que ao invés de fotografar as joias numa modelo viva, ele fotografa no manequim.
Tô pulando um pouquinho aqui também. Aí, e por outro lado, essa foto do vestido Chanel, né, você tem essas duas modelos em poses absolutamente antinaturais, estáticas, como se fossem duas manequins numa vitrine, nesse fundo falso, nesse fundo raso também, mas são modelos vivas, né, fotografadas como se fossem manequins. O rosto na sombra também, né? Você vê que a luz está toda direcionada aos vestidos e o rosto está na sombra. Não é tão na sombra quanto tá aí, não, porque isso é um pouco também por causa da luminosidade e tal, mas depois vocês vão ver que até que dá para ver um pouco, né? Mas sim, mas o foco da luz não está no rosto. E está presente também na obra desse outro fotógrafo, que também era um artista de vanguarda, ligado ao dadaísmo, um alemão que migra para os Estados Unidos na época da Segunda Guerra Mundial, e aí ele passa nos Estados Unidos a trabalhar como fotógrafo de moda, que é o Erwin Blumenfeld. Então, Blumenfeld também fotografa modelos como se fossem manequins, né? Como se fossem esses corpos desmontáveis, manipuláveis. Aí não dá para ver tão bem, mas essa modelo, ela tá com uma meia calça no rosto, né? É como se fosse no lugar de um véu, ela tá usando uma meia calça, que mistura essa coisa do luxo com um certo rebaixamento, algo de chocante e meio vulgar, assim, nessa meia calça por cima do rosto dessa modelo, né? Que parece um busto, né? Parece que é tipo um busto cortado, enfim. Não sei, me lembra um pouco aquelas cabeças de maquiador, de cabeleireiro, né? Que usam para treinar, né? Os maquiadores e cabeleireiros para treinar assim, sem usar pessoas humanas como cobaias, né? E ele também fotografa modelos como manequins no sentido de corpos que são desmontáveis, manipuláveis e também cujos membros, né, eles se multiplicam de uma maneira estranha. Então você tem essa fotografia de 47 aí, né, que você tem essa modelo super elegante, usando luvas, né, joias e tal, só que tem tipo uns braços aí a mais que causam essa surpresa, né, essa estranheza, né, de ver esse corpo como se ele perdesse os contornos do que seria um corpo humano normal, natural, e ganhasse essas novos apêndices, essa multiplicação, né? Que lembra um pouco a obra de Hans Bellmer, né? Um artista surrealista que fazia essas bonecas e montava e remontava essas bonecas com essa proliferação de membros e fotografava essas bonecas, né? A maneira como ele veiculava a obra dele era menos através da exposição das bonecas em si do que fotografias dessas bonecas em situações pela casa dele. E também essa ideia das partes do corpo como sendo destacáveis do resto do corpo, né? Que não é só feita através da mise-en-scène, né? Do que se coloca na frente da objetiva, da câmera, de como se veste, como se cria essa cena para o olhar da câmera, mas através de recursos propriamente fotográficos, né? Através da fotografia você pode apagar partes do corpo, você pode apagar inclusive o corpo e deixar partes específicas como se fossem autônomas, né? Como nessa capa da Vogue, é uma imagem super famosa, de janeiro de 1950, né? Que a imagem da modelo ela é reduzida apenas a essa boca, essa pinta e esse olho, né? Com essa sobrancelha. E aí 2 anos depois ele faz essa capa que é meio parecida para a Vogue Beauté, que é essa coisa absolutamente bizarra, né? De 3 bocas e 3 olhos flutuando nesse campo branco. Então, essas partes do corpo elas se tornam autônomas por meio dessa edição fotográfica, né? Então, mais uma vez a gente vê esse distanciamento da ideia de fotografia como esse instante único congelado, né? Como esse pedaço recortado de um momento e um lugar específicos, né? Dessa ideia a fotografia como uma captura de um real que existiu, isso foi de Barthes,
em direção a essa ideia de fotografia como montagem, como artifício, né? Como invenção. Fotografia não como documento de momento, documento de um espaço-tempo contínuo, mas como artifício. Então, o que a fotografia surrealista faz, né, é privilegiar essa descontinuidade, essa artificialidade, esse caráter construído da realidade. E o que o surrealismo faz com a fotografia, eu acho que o surrealismo também faz com o corpo, né? E a fotografia de moda surrealista, de inspiração surrealista, particularmente faz com o corpo, que é desnaturalizar o corpo, né? O corpo pensado não como uma unidade orgânica, como pessoa natural, digamos assim, mas como algo que é sempre passível de ser quebrado, montado, desmontado, esticado, amassado, borrado. Então, eu acho que tem uma ideia que a gente pode pensar sobre o que é identidade, o que é unidade corpórea, né? Que a fotografia de moda surrealista ela propõe, né? E essa ideia do manequim na fotografia surrealista propõe, que se a estátua, né, ela é a promessa desse repouso, né, e desse corpo intocável, o manequim ela demonstra o horror e o prazer da dissolução, do desmembramento, da perda dos contornos. E ambos têm em comum uma relação ambígua com essa noção de identidade e de individualidade, né? A estátua ela alcança essa perfeição petrificada por meio de uma dessubjetivação, de um esvaziamento da interioridade e da complexidade da vida, enquanto que o manequim ele apresenta essa ideia de um corpo múltiplo, um corpo sem forma fixa, sem identidade única e estável, né? Sem centro, sem individualidade, um corpo com abertura total às forças externas de destruição, mas também de reconstrução. Que eu acho que são lições interessantes e valiosas, né, para um pensamento não essencialista do corpo, não essencialista do gênero, inclusive, né? Essa ideia de um corpo que é inacabado, inacabável, né, e sempre passível de transformação. Então, e essas duas tendências, né, de corpo estátua e corpo manequim, sim, são meus dois outros exemplos, né, de Blumenfeld. Esse corpo borrado, esse corpo fragmentado em pedaços e reamarrado, reconstituído a partir de fragmentos. Desculpa, tu tá... Então, essas duas tendências, né, elas são, enfim, essas duas tendências do corpo estátua, corpo manequim, elas são exploradas também por esse outro fotógrafo, esse francês chamado Guy Bourdin, que começa a fotografar nos anos 50, e vai até o final dos anos 80, mas a parte mais famosa da obra dele é dos anos 70, né? Mas o Bourdin, assim, curiosamente, ele foi discípulo de Man Ray, ele era um artista, né? E ele era, enfim, era obcecado pela obra de Man Ray, ele foi lá bater na porta de Man Ray e insistiu até que Man Ray aceitou aceitar ele como tipo, um estagiário, assim, e ele meio que aprendeu a fotografar com o Man Ray, né? E eu acho que muito da influência de Man Ray é visível na obra do Guy Bourdin. E ele fotografou muitos manequins ou pedaços de manequim ou corpos femininos como se fossem manequins, né? Com essa característica mistura de surrealismo, erotismo, um certo toque de horror, mas eu vejo pelo menos um certo humor, assim, um senso de humor meio seco na obra dele. Então, vou mostrar algumas imagens de Bourdin com manequins, né? E mais uma vez essa confusão entre o manequim parece que ganha vida na obra, né? Parece que são essas mulheres que estão assistindo, né? Esse mundo fora da vitrine, enquanto que as duas modelos elas estão caminhando em sintonia, né? Com exatamente a mesma pose as duas estão fazendo, de forma que parece que as modelos estão também tipo manequins, né? Meio robóticas, né, de certa forma.
E essa aqui que parece que a modelo tá presa nessa vitrine, enquanto que as manequins estão rindo, estão pulando, mergulhando, né? Mas o Guy Bourdin é mais famoso pelas suas fotos de modelos como se fossem cadáveres, né? É realmente nos anos 70 que essa modelo como cadáver vai se tornar mais explícita e vai conquistar esse imaginário da moda, né? Através da obra de 3 fotógrafos, que é o Guy Bourdin, Chris von Wangenheim e Helmut Newton. Enfim, são essas imagens sugestivas de violência, né? Mas que se aproveitam, eu acho, desse suspense que a imagem fotográfica pode criar. São imagens que lembram stills de filmes, né? De filmes policiais, aquele momento no filme em que o cadáver é descoberto pelo detetive ou por alguém, né? E a partir daí é que é lançada a investigação. Só que, obviamente, a fotografia, ela enfim, ele não trabalhava com editorial, ele só trabalhava com imagens únicas. Por isso que a obra dele quase toda, assim, ele trabalhou para revistas de moda e editoriais, ele fez alguns editoriais de moda, mas a boa parte do corpus dele é de anúncios, e anúncios para uma marca específica, uma marca de sapatos chamada Charles Jourdain. Ele passou, acho que quase 20 anos fotografando todas as campanhas dessa marca, Charles Jourdain, e ele sempre pensava muito na obra dele como sendo para a revista. Então, tinha sempre um pensamento de que aquilo ia ser uma página dupla, né? Pensava onde vai ser a linha divisória das 2 páginas da revista, né? A composição da imagem era toda ali, e durante a vida toda dele, ele sempre se negou a fazer qualquer exposição. Ele não queria ver a fotografia dele em nenhum outro contexto que não fosse a revista de moda. Estamos traindo um pouco os desejos de Guy Bourdin aqui. Obviamente as imagens são estáticas, então são mistérios que nunca vão poder ser solucionados. E eu acho que isso que mantém a gente um pouco preso nessas imagens, né? Querendo decifrar esse mistério, a gente quer investigar essa narrativa, mas a gente não pode, a gente está preso nessa imagem congelada. São imagens, assim, que eu acho que impactam por esse horror, por essa carga de violência muito forte, mas é uma carga de violência que eu acho que ela, em alguma medida, é suavizada pelo fato de elas serem, obviamente, elas beberem muito, obviamente, da fonte do cinema, né? São imagens que eu acho que têm essa característica muito cinematográfica. Você vê certos clichês do filme de suspense, né? O filme policial, do filme noir, dos filmes de Hitchcock. E, pensando dos anos 70, né? Dos neo-noir dos anos 70, dos filmes de Brian De Palma e dos filmes de giallo italiano, né? Então, eu acho que essas imagens, elas só funcionam nesse período específico histórico porque já se supunha que as pessoas que iam ver essas imagens já tinham um arcabouço, já tinham uma série de referências construídas ao longo de décadas do cinema, né? Então já reconheciam os certos códigos de narrativa policial, certos clichês, e esse investimento, né, na superficialidade, mais uma vez, né, um visual hitchcockiano, um visual de giallo, um visual de, sei lá, meio Brian De Palma. Então são fotografias que eu acho que elas têm uma certa característica meio pós-moderna, assim, de já serem clichê do clichê, né, referência da referência, né, e jogarem com isso, com essa superficialidade de um referente que desde sempre já é uma construção ficcional. Inclusive, né, o Helmut Newton, existe esse filme, não sei se alguém já viu esse filme, Os Olhos de Laura Mars. É um filme de 78 com a Faye Dunaway, que é uma espécie de giallo americano, um giallo hollywoodiano. É sobre uma fotógrafa de moda que ela não sabe, mas ela tem uma conexão mediúnica com um assassino, com um serial killer, e aí ela tem visões dos assassinatos que ele comete, e essas visões ela interpreta como sendo inspiração para as fotografias dela. Então ela vai fotografar cenas de violência, assim, cenas bem da fotografia de moda desse período, sem saber que, na verdade, um assassino estava cometendo exatamente esses assassinatos. A premissa é mais interessante do que o filme em si, mas
Mas é curioso que eles chamaram o Helmut Newton, né, que é esse fotógrafo de moda, para criar as imagens que seriam as imagens da personagem, Laura Myers, né? As fotografias que a personagem tira, na verdade, são fotos criadas por Helmut Newton em modo quase autoparódia, assim, ele quase parodiando a própria obra, quase parodiando essa fotografia dos anos 70, que, aliás, também foi muito polêmica, né? Tem uma cena no filme, inclusive, que ela vai fazer uma exposição no museu e tem um protesto na frente do museu. E ela é interrogada por jornalistas. Você não acha que as suas obras elas estão glamorizando a violência? Enfim, isso está dentro da própria narrativa do filme, que é curioso. Enfim, o cadáver nessas fotografias, né, eu acho que ele oscila entre dois estados, né? Esse cadáver em rigor mortis, né? Esse cadáver rígido, gelado, pálido, como uma estátua. Né? Esse cadáver embalsamado, idealizado. Mas também o cadáver como corpo em decomposição. Né? O cadáver perfurado, o cadáver sangrando, desmembrado. Que não seria esse cadáver idealizado, mas sim um cadáver abjeto, um cadáver horrendo, né? Que é essa ideia desse glamour energizado por um choque do grotesco. Então, você tem essa imagem de Guy Bourdin, que eu acho que ilustra um pouco bem essa ideia, né, dessa modelo super maquiada, pálida, caída no chão, né, com esse contorno muito reconhecível, mas com esse sangue escorrendo pela boca. Né? O cadáver como estátua, mas ao mesmo tempo como essa coisa que sangra, essa coisa que vaza. E tem essas imagens que lembram muito as obras, acho que foi Yasmin que trouxe você, né? Que tem aquela foto no açougue, eu acho que é. Então, quando eu vi no portfólio, eu lembrei imediatamente desse. Me lembrou, na hora que eu vi, eu disse, eu preciso trazer para a aula esse editorial. Foi as primeiras fotos de Guy Bourdin que saíram na Vogue Paris, em 54. Que é esse editorial que ele fez de chapéus, todo filmado no mercado de carnes de Les Halles, em Paris. Então, são essas modelos super arrumadas, com esses chapéus da moda, fotografadas na frente de carcaças de animais, né? Tem uma que são tipo uns coelhos pendurados, assim. Enfim, essas imagens que misturam esse horror, né, esse aspecto meio nojento assim, da carne morta com essas modelos super glamourosas. Então, tem esse choque, né, entre Sim. Nossa, lembrou muito do seu trabalho. E esse outro que não sei se dá pra ver muito bem, também de chapéu, né, curiosamente, dessa modelo, assim, uma pose super clássica, né, ela super elegante, com esse chapéu, super maquiada, esse pescoço longo, esse cisne, com essas moscas, né, em cima da pele dela, cheia de moscas, como se fosse um cadáver já em putrefação, né, atraindo moscas. Então, essa tensão entre o cadáver estátua e o cadáver grotesco. E no auge, assim, eu acho que essas imagens violentas, né, essas imagens de cadáver perfurado, sangrando, vazando, elas sugerem a morte, né, como uma espécie de êxtase, né, como uma espécie de dissolução do corpo, que no limite desaparece. Também tem essa série de imagens que a gente encontra nesse período em que as imagens são sugestivas de morte, de violência, mas o corpo não está mais lá. O corpo ele só aparece como uma ausência, né? Ele se transforma nessa silhueta de giz na calçada. É uma coisa meio segunda fase do romantismo, né? A morte como Sim. uma fuga, sei lá, uma solução final para alguma coisa. Acho que faz sentido. Total, talvez esse investimento na morte como um escape da vida. Da vida, do tédio. Sim, de tudo isso. Só que dessa vez não como esse estado de perfeição congelada, mas como uma explosão, né? Tipo um gozo, quase. Uma morte como
um gozo que não consegue nem ser representado mais como uma imagem de corpo, mas como esse vazio, né? Como essa desaparição. Ou como acessórios ensanguentados, ou como esse raio-x. Eu acho essa imagem de Helmut Newton para essa marca de joias, Van Cleef e Arpels, bem interessante, né? Porque esse raio-x com esse colar de diamantes, que ostensivamente é o produto que está sendo vendido, mas os diamantes desaparecem no raio-x, e o que sobra, né, são esses buracos. É uma série de pequenos buracos, que é o lugar onde o diamante é montado, formando encadeados, né, formando outros buracos, né, buracos encadeados em buracos, encadeados em buracos, e é só ausência, é só vazio, vazio, vazio. E como nos filmes de suspense, né, como nos filmes noir, nos filmes Hitchcock, nos giallo, essas imagens eu acho que elas combinam uma sofisticação e uma vulgaridade, as duas em conjunção, né, uma energizando a outra. É mais sofisticado porque é vulgar e é mais vulgar porque tem essa sofisticação, né? As duas coisas muito imbricadas. E essa mistura que é muito erótica também, mas, mais uma vez, nesse erotismo fetichista que desloca o desejo do corpo para os objetos e principalmente para a cena, né? Para a superfície sedutora desse mundo artificial. Então eu acho que tem algo de muito, sei lá, erótico nessa imagem, por exemplo. É porque realmente, assim, acho que agora está mais claro, não dá para ver tão bem, principalmente com a imagem bem escura. Mas, sabe, tipo, esse flashzão, assim, nessa calçada manchada, e principalmente nessa carroceria desse carro baleado, esse brilho, sabe? Tem algo de um fetiche da superfície colorida, polida. Eu não sei, me lembra muito Crash, sabe? Tanto o romance de Ballard quanto o filme de Cronenberg, que eu não sei se vocês já viram esse filme Crash. É um filme que eu acho que tem muitas coisas que a gente está falando aqui tem a ver com esse filme. Enfim, é um filme sobre um grupo de pessoas que tem um fetiche com acidente de carro e com cicatrizes de acidente de carro e com essas situações de risco. E o filme em si é um filme super frio, ele tem uma trilha sonora meio gélida, assim, meio de guitarra elétrica, sabe? E é um filme que tem uma fotografia super nítida e limpa, assim, e as atuações são meio engessadas, sabe? Tem todo um erotismo dessa frieza, sabe? Um erotismo desse acoplamento entre o carro e o humano, né? E entre as marcas do carro no corpo humano. O que me leva finalmente ao nossa última categoria. Essas imagens de Helmut Newton já dos anos 90, né, que eu acho que fazem uma boa ponte também, né, entre essa figura do cadáver e a figura do ciborgue, né. São essas imagens do Helmut Newton e do carro também, né, esse imaginário do carro, né, como sendo também esse transporte entre o cadáver e o ciborgue. Tem essas imagens desse calendário que ele fez, né, o calendário para o ano 2000, feito em 99, e tal design, que tem esses modelos numa fábrica de carros, em que elas são como se fossem peças de chassi de carro, né? Então elas estão acopladas a esse maquinário, como se fossem produtos industriais em fabricação, né? Sendo fabricadas. E tem essas aqui que é totalmente Crash, assim, totalmente esse filme de Cronenberg, né? Mas anteriores ao filme, inclusive. Eu acho que o filme é de 96 ou 97, esse é um editorial de 95, que ele fotografa a Nadia Auermann com essas próteses e com esses aparelhos ortopédicos, né? Como se ela tivesse sofrido um acidente. Então tem esse acoplamento da modelo com esses equipamentos ortopédicos. E, enfim, digamos assim,
aparelho ortopédico preferido de Helmut Newton, que é o salto alto, né? Ele tem um fetiche absoluto pelo salto alto, assim, as modelos nas fotografias dele frequentemente estão usando aquele salto agulha, tem fotos dele tipo close do salto, sabe? Em que a gente pode pensar o salto também como uma espécie de aparelho ortopédico, né? Que modifica o corpo e produz uma certa corporalidade, uma forma de caminhar, né? Artificial, né? E que muda a silhueta. E eu acho que até na certa qualidade dessas imagens também tem um certo brilho metálico nelas, né? Elas são fotografias diurnas, cores super saturadas, muito ensolaradas, mas ao mesmo tempo algo de frio na coloração delas, sabe? Não me parecem imagens cálidas de um dia de sol, mas um certo brilho metálico, uma certa frieza. Esse período dos anos 90, né, é um período em que a fotografia de moda ela participa dessa obsessão mais geral da época, com essa ideia do fim do século, né, e o começo de um novo século, de um novo milênio, e todo um imaginário sobre o que é que os avanços científicos, médicos e tecnológicos, né, iam produzir no corpo do século XXI. É um imaginário que está na ficção científica, mas também que estava presente no noticiário, né? Tipo, a década de 90 foi a década da ovelha Dolly, né? Da clonagem, enfim, e de uma série do sequenciamento genético, e de uma série de ansiedades, medos, mas também desejos e fantasias em relação ao que seria esse corpo high-tech do século XXI. Então, isso aparece, recorrente, né, em editoriais e campanhas, né? Tem essa campanha da Diesel, que são várias fotografias em que os modelos, né, são esses bonecos de cera, cada um com uma historinha, assim, falando de como eles conseguiram driblar a morte, né? E aí tem uma série de técnicas para viver para sempre, né? E, curiosamente, esse viver para sempre figurado nessas imagens de corpos artificiais, né, de corpos de cera. E aí tem desde coisas assim, terapias genéticas, assim, obviamente tudo ficção, fantasia e com um certo senso de humor, né? Mas aí essa aí tem dizendo reencarnação, né? Reencarnação como uma maneira de driblar a morte, a outra tem hipnotismo, tem yoga, então tem, enfim, incorpora também um pouco esse vocabulário New Age, assim, dessa ideia do novo milênio como também um despertar espiritual, não só, enfim, mistura o tecnológico com o espiritual, né, nessa busca desse corpo imortal. E também é uma época em que a fotografia digital e vários recursos de edição, né, recursos digitais de montagem, de edição fotográfica, são incorporados na fotografia de moda, criando essas imagens que, mais uma vez, né, se afastam ainda mais dessa conexão da fotografia com o referente, né? É algo que estava presente lá desde do primeiro uso da fotografia da moda, né, um século antes, na década de 1890, voltando nos anos 1990, né, com o digital, né, essa ideia da modelo como sendo uma criatura compósita, né, que você pode editar digitalmente, né, diferentes partes de corpos, de modelos diferentes e fazer esses corpos híbridos. Então, nessa imagem da direita, né, do Andrea Jacobi para a revista The Face, eu trouxe só essa imagem, mas os rostos estão trocados, né, são dois modelos e o rosto de um está no corpo da outra e vice-versa. Eu acho que é uma imagem interessante porque também tem uma certa questão de gênero, de papéis de gênero que a gente pode pensar nesse futuro em que os corpos eles são recombináveis e transformáveis, né? Enfim, também uma época em que no noticiário estava falando sobre inseminação in vitro, né? Também novas tecnologias reprodutivas, né? E como isso vai permeando o imaginário da moda, imaginário do corpo na moda. E o que eu acho interessante é que essas imagens frequentemente são situações corriqueiras e banais, né? Tipo, é um casal em casa cuidando de bebês,
mas com essa visão futurista, né, do que seria o corpo no século XXI, do que seria o gênero, do que seria a identidade no século XXI, numa situação absolutamente corriqueira e banal, que é, enfim, cuidado doméstico com crianças. E aí, claro, eu fico pensando nessa ideia de ciborgue, né? Ciborgue, que é um termo que significa cybernetic organism, né? Organismo cibernético, que é um acoplamento entre o organismo, né? Entre a matéria viva e a tecnologia, que quebraria essa dicotomia entre o natural e o artificial, né? Entre o tecnológico e o humano, e, na verdade, não teria mais essa barreira, né? Realmente essa mistura entre tecnológico e humano num corpo vivo. E, obviamente, eu penso também no famoso Manifesto Ciborgue, de Donna Haraway, que é um texto dessa teórica, pesquisadora feminista, Donna Haraway, que ela escreve em 1991, em que ela defende essa figura do ciborgue como um modelo para novas coalizões políticas, modelo de alianças, né, entre diferentes identidades, formas de a gente interferir na política que não sejam presas à ideia de uma identidade, né? Uma identidade, só vou fazer alianças com aquelas pessoas da minha própria identidade. E ela pensa esse texto como uma intervenção no próprio discurso feminista, e como o discurso feminista, segundo ela, o movimento feminista não deveria ficar totalmente aferrado à ideia de mulher, né, como uma categoria estanque, porque isso seria, na verdade, sucumbir a uma ideia essencialista de gênero, do que seria ser mulher, né? Então, ela defende essa figura do ciborgue como uma criatura que é desde sempre artificial, desde sempre compósita, né? Criada e recriada com as ferramentas que estão ao nosso dispor. E que não recairia nesse mito de um paraíso perdido, de um Éden, dessa ideia, às vezes, meio holística, assim, de que a gente precisa se livrar da tecnologia, a tecnologia pensada como um instrumento patriarcal de dominação, etc., e que a gente tem que voltar para uma condição de naturalidade orgânica. Enfim, na verdade não, a gente deve utilizar a tecnologia ao nosso favor, né? E pensar a tecnologia como algo que a gente pode nos subjetivar de outra maneira, a partir dessas possibilidades que a tecnologia oferece, né? É um pensamento feminista, mas também muito ecológico. Tipo, ela tem todo um trabalho também ambientalista, né? E pensando justamente, quebrando também essa barreira entre o humano e o animal. Então, o humano, o animal e o tecnológico, para ela, não são categorias estanques, mas o ciborgue seria a figura que acopla todas essas diferentes corporalidades, né? E eu acho que o ciborgue na fotografia de moda, ele aponta também um caminho para essa concepção, né, não essencialista do gênero, mas também do corpo, né? Em que as fronteiras entre masculino e feminino, humano e maquínico, natural e artificial, estão sempre se redesenhando. E aqui eu queria dizer que, na verdade, eu acho que a moda, né, o vestuário e a moda, eles são, de certa forma, instrumentos, né, tecnologias que nos transformam em ciborgues e que vêm nos transformando em ciborgues desde sempre. Porque os vestuários, os acessórios, a moda, eles são tecnologias que, acopladas ao corpo, transformam o corpo, né? Transformam o corpo em híbridos orgânico-artificial. E pensando especificamente em relação a gênero, né? A moda, ela é um dispositivo de subjetivação que ela cumpre funções ambíguas. Por um lado, a moda feminina, a moda masculina, né, peças de roupa masculina, peças de roupas femininas, elas constroem, produzem, né, uma feminilidade e uma masculinidade hegemônicas. As diferenças corpóreas, né, entre o corpo de homem, corpo e mulher, não é que a moda e a roupa ela se conforme a essas diferenças, ela reproduz essas diferenças. Eu acho que, pelo contrário, na verdade, a moda produz essa diferença através de tecnologias de costura, né? Através, por exemplo, do salto alto, que faz um pé feminino,
um espartilho que faz uma cintura feminina, um terno que faz um ombro masculino, né? A moda, ela constrói um pouco o que é ser um corpo de homem, o que é ser um corpo de mulher. Mas, ao mesmo tempo, a moda, né, com essa transformação constante que ela produz, né, ela nunca produz um modelo de identidade fixo, estanque e eterno. Ela está sempre minando a fixidez e a autenticidade dos papéis de gênero e a naturalidade do corpo humano. A moda está sempre borrando fronteiras entre masculino e feminino, orgânico e inorgânico, animado e inanimado. Então, são mais algumas imagens meio ciborguianas aí. E então, para finalizar, assim, uma coisa que eu percebi, né, ao longo desse processo de pesquisa é essa tensão na fotografia de moda entre duas maneiras de figurar o corpo. Por um lado, um investimento na solidez e na unidade do corpo, né, como um objeto discreto, íntegro, de fronteiras bem vigiadas, né, o corpo como estátua de mármore, como cadáver em rigor mortis. E, por outro lado, o corpo, às vezes, violentamente despedaçado ou que sucumbe voluptuosamente ao desejo de desintegração, de dissolução, né, esse corpo desmembrado, desmontado, achatado, esticado, borrado. Um corpo que desaparece, que esvanece, que é reconfigurado e remontado com próteses e partes avulsas. E no meio dessas duas forças, né, a força, enfim, por um lado essa ideia do corpo estátua, íntegro, fechado, intocável, né, inviolável, e esse corpo em dissolução, desmembrado, esse corpo que pode ser recortado e desmontado, né. Num equilíbrio instável, a gente encontra esses objetos parciais, essas mãos, esses pés, olhos e lábios sem corpo, intensamente fetichizados, esses cadáveres frios e rígidos, mas já com um certo odor de decomposição, máquinas intricadas, mecanismos perfeitos, mas sempre passíveis de desmonte e de remontagem. Sim. Então, a fotografia de moda, eu acho que, se afastando um pouco daquela ideia do que a fotografia de moda pode fazer por nós, né? Eu acho que não é por essa via de pensar a fotografia de moda dessa maneira mais como uma forma de ativismo que vai conscientizar, né? E vai fazer a gente pensar numa causa, vai criar, enfim, fazer a gente agir politicamente em direção a um objetivo. Eu não sei se a fotografia de moda, do jeito que a gente pensa ela hoje, né, enfim, essa fotografia de moda com as características que a gente apontou aqui, ela tem essa força. O que a fotografia de moda faz, né, o que a fotografia de moda eu acho que ela é e sempre foi, é um espaço privilegiado de experimentação com formas de corporalidade no limite do humano. E é isso.